Graça e paz, abençoados e abençoadas. Hoje, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, às 20 horas e 30 minutos, aqui estou eu para gravar mais uma pérola da graça de Deus, para abrir os olhos dos incautos, daqueles que ainda estão sendo guiados por cegos dentro das sinagogas. Os nossos irmãos precisam serem despertados, acordados. Como a própria palavra diz, desperta tu que dorme dentre os mortos e ele te esclarecerá. O Espírito Santo, que habita no nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus, é ele quem nos dirige. Então, ele nos dá o entendimento. Queridos, o que eu vou trazer hoje é uma passagem bíblica no livro histórico de Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44. E o tema é: os cães gulosos te enganam com a oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Por que o tema é esse? Cães gulosos te enganam com a oferta da viúva pobre. Eu não estou aqui generalizando. Não estou aqui dizendo que todos fazem isso. Mas uma grande parte desses que se auto-intitulam pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, enfim, que têm títulos religiosos, que estão dentro desses templos religiosos, que eles chamam de igrejas, que na verdade são sinagogas, porque lá tem ainda rudimentos da lei de Moisés. Lá eles fazem obras. Lá eles procuram praticar quase tudo aquilo que o Nazareno praticou. Lá tem preceito dos homens. Os homens são idolatrados, ocupam primeiros lugares, primazias, são aplaudidos, são venerados, são reconhecidos pelos membros dessas comunidades como homens de Deus, anjos da igreja, como alguém que tem uma autoridade, aspa, espiritual sobre a vida deles. E eles, esses líderes, os chamam, os seus membros, de ovelhas e de servos. Então, querido, quantas explorações existem dentro desses lugares? O dízimo é bíblico? Sim. Está lá em Malaquias capítulo 3. Mas foi estabelecido pelo próprio Deus para os filhos de Israel. Nós temos várias mensagens que falam sobre o dízimo.
Se você quiser, vai lá no playlist e terá com certeza explicações fundamentadas e concretas sobre este assunto. Mas eles trazem também para dentro desses lugares o dízimo, porque eles têm seus interesses e conveniência. E também as ofertas que são tiradas nas reuniões realizadas dentro desses lugares. Vamos ver, queridos, como isso acontecia naquele tempo, no templo. Naquele tempo, havia no templo o gasofilácio. O gasofilácio, né? Era uma caixa de oferta, aonde se depositava o dinheiro. E acontece, como li ali, num daqueles dias, Jesus o Nazareno, ele estava ali, e ele observava a maneira como o povo lançava ali a sua oferta. Interessante que os de maiores possessões, ou seja, os ricos, eles faziam questão de lançarem grandes quantias. E Jesus estava ali observando. Nessa ocasião, uma viúva, entre esses homens ricos, uma viúva chamada de pobre, lançou 2 pequenas moedas, que era a sua oferta, ou seja, tudo o que ela tinha. Então o Nazareno, ele chama os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos assim: na verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Porque os ricos, aqueles que tinham maior posse, eles colocavam aquilo que lhe sobrava, ou seja, que não iria lhe fazer falta. Mas essa mulher, ela pegou tudo que tinha e foi lá e colocou dentro do gasofilácio. Então Jesus diz: todos deram do que lhes sobrava. Mas esta mulher não. Ela deu tudo o que tinha. Os líderes religiosos, eles gostam muito de usar essa passagem, e dessa passagem eles criam um método para dizer aos seus ouvintes que, do mesmo modo que essa viúva depositou no gasofilácio tudo que tinha, os membros hoje desses lugares devem fazer o mesmo, confiando que Deus vai multiplicar. Então, principalmente nas igrejas neopentecostais, que hoje temos grandes templos, né? Eles fazem campanha disso, campanha daquilo. E então eles dizem: é o teu sacrifício, dê tudo que você tem, se faça como essa viúva fez, Deus vai te abençoar, vai te fazer prosperar, Ele vai multiplicar, Ele vai te dar muito mais. Então eles usam esse trecho, essa passagem, para induzir as pessoas a fazerem isto. E tem muitas pessoas que fazem. Eu conheci pessoas que deram seus carros, deram seus apartamentos, tiraram o que tinha na poupança, venderam televisão, enfim, crendo nessa astúcia, nessa cilada armada por esses cães gulosos.
É assim que o profeta Isaías os chama, cães gulosos. Querido, essa viúva deu tudo. Você também precisa dar. Você tem que ter fé. A fé que essa viúva tinha, você também tem que ter esse mesmo tipo de fé. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. As pessoas, elas são levadas por uma sugestão. Eles são bons de papos, de argumentos. Eles fazem cursos. Eles aprendem como extorquir, como tirar dinheiro das pessoas. Interessante que os necessitados, que a Bíblia diz que são os estrangeiros, que são os órfãos, aqueles que perderam seus pais e que agora não tinham mais como se sustentar por si mesmo, as viúvas, a Bíblia diz que essas ofertas eram para eles, para aqueles que precisavam. Essa mulher, chamada de viúva pobre, ela não tinha nenhuma obrigação, nem dever de depositar no gasofilácio a sua oferta. Pelo contrário, ela tinha direito de receber e não de dar. Porque a Bíblia diz que esta mulher, assim como os estrangeiros, órfãos, estão incluídos no contexto de receber. Quem tinha direito de receber? Os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Vamos ler o que diz em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, porque a tribo de Levi, ela não recebeu porção de terra. As outras receberam. A tribo de Levi, ela foi separada. Ela tinha uma grande influência na parte espiritual das outras tribos. Então, os levitas tinham direito. Diz que não tem parte nessa herança, nem herança contigo. E o estrangeiro. Quem era o estrangeiro? Os gentios. O órfão, como eu já disse, que não tinham seus pais, e as viúvas que estiverem em tua cidade comerão e se fartarão, e assim o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Então, na verdade, eles tinham direito de receber. Nós estávamos na posição de estrangeiro, de gentios, antes da cruz, antes de se cumprir a lei. Então não tínhamos que dar. Pelo contrário, tínhamos direito de receber. Assim como eu já disse, os órfãos, as viúvas e os levitas. Mas o que é que eles fazem hoje, nos nossos dias? Suponhamos que essa lei ainda estivesse em vigor nos nossos dias. Então, na verdade, eles teriam, esses cães gulosos, que dar àqueles que tinham direito de receber. E não fazer o que eles fazem, exigir das pessoas
dinheiro, ofertas, dízimo, como eles fazem dentro desses lugares. Teríamos que ir a eles e apresentar as nossas necessidades. E eles tinham a obrigação, o dever de nos sustentar, de nos ajudar, de nos socorrer, porque era assim que acontecia. O objetivo, a finalidade era essa do dízimo e da oferta, e não isso que eles fazem nos dias de hoje. Tirando das pessoas até mesmo aquilo que elas não têm. Querido, no templo era feito isso, mas o templo foi destruído. A lei do dízimo também não existe mais. Foi para aquela época, foi para aqueles dias. O Cristo Nazareno cumpriu toda a lei, porque ele veio para cumprir. E ele disse, está consumado. Então quem tinha de direito eram os levitas, os órfãos, os estrangeiros, que eram afastados da comunidade de Israel. Lá no capítulo 7 de Jeremias, vemos que tudo isso que se fazia naquele tempo, naquela época, eles trouxeram para os nossos dias. Quando eu me refiro aos nossos dias, para depois da cruz, para depois em que toda a lei foi consumada. Porque eles têm seus interesses, as suas conveniências, como eu tenho sempre dito. Eles dependem disso para sobreviverem, para ter uma vida farta, para ter uma vida como eles têm. Então, eles pegam essa passagem, principalmente da viúva pobre, e enganam as pessoas. Mostrando aqui de que elas precisam fazer o mesmo. Tem que se comportar como a viúva se comportar. Tirar tudo que tem e dar. Isso é sugestionado por eles. E muitas pessoas, por não conhecer o Pai, por não ser guiada e dirigido pelo Espírito Santo, têm medo. Porque eles aplicam terror, ameaçam, colocam sobre a vida das pessoas maldições. Diz que o tal devorador, que eles dizem que é o diabo como um ser espiritual, vai na vida das pessoas. Então, se você quer ser abençoado, você tem que dar o teu tudo. É assim que eles dizem, é assim que eles fazem. A Bíblia diz que tudo quanto se fazia e que eles fazem hoje, isso não tem valor para Deus. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Olha o que diz. Não tenho aquela tela, né, do computador, eu tenho que estar procurando, né? E tenho Jeremias capítulo 7. Olha o que diz. Versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não é isso que eles dizem? Eles não dizem que lá é a casa de Deus? Que lá é o templo de Deus? Que lá é lugar de se buscar a Deus? Não é isso que eles fazem? O profeta Jeremias, ele diz, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se emendarde os vossos caminhos e as vossas obras,
Se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, se vocês pararem de explorarem as pessoas, se vocês usarem de misericórdia para com as pessoas, ao contrário de fazer o que vocês estão fazendo, ele diz, se não oprimir os estrangeiros, o órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deu a vossos pais, de séculos em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. E hoje eles fazem a mesma coisa. É isso que está acontecendo nesses lugares que eles chamam casa de Deus. Jeremias diz que seus atos lá são perversos e más. Exatamente é o que também fazem nos dias de hoje. Eles exploram a viúva, os estrangeiros, os órfãos. Eles tiram de quem precisa, de quem necessita. Querido, se o templo ainda estivesse de pé, seria assim o uso das contribuições. Como que seria? Para o sustento daqueles que precisam, para o sustento daqueles que necessitam. E quem são esses? A viúva, os pobres, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados, seriam para eles. E não usado da forma como eles usam hoje, em nome de uma tal obra de Deus. Essa tal obra de Deus que não existe. Esse dinheiro é canalizado para o sustento desses cães gulosos, desses aspas, líderes espirituais, que vivem em completa mordomia. Eu faço as minhas caminhadas e passo em frente a alguns desses templos. Eu vejo, de tanto passar ali, já até conheço os carrões desses líderes espirituais estacionados na porta do templo. E quando acaba as reuniões, eles entram nesses carrões e lá se vão para comer nos melhores restaurantes. Quem sabe até ir para os seus lazeres. Enquanto que a maioria não tem nem carro para se dirigir a esses lugares. E quando alguns têm, a maioria dos carros são usados. Porque não tem condições de comprar um carro novo como eles têm. Quantas dificuldades a maioria dessas pessoas passam e vivem. Dificuldade de pagar as suas contas, suas despesas por mês. Mas estão sustentando esse círculo vicioso. Os estrangeiros, órfãos e viúvas não tinham que dar. Pelo contrário, eles tinham que receber. E não dá. Então, querido, fica aí esta palavra. Se você entendeu, se você concordou, divulgue, compartilhe, alerta os nossos irmãos para que eles deixem de serem explorados dentro dessas sinagogas. Eles continuam usando as pessoas com essa passagem da oferta da viúva pobre, para que dê o seu tudo. É tudo o que eles querem. Até mesmo o que as pessoas não têm para dar.
mandam as pessoas venderem para fazerem o sacrifício. Essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. E isso acontece muito nos dias em que estamos vivendo. E nós estamos aqui para combater esse sistema doutrinal. E você pode também nos ajudar, divulgando e compartilhando essa palavra nas suas redes sociais. Coloca lá, quem quiser ouvir que ouça, quem quiser assistir que assista, mas faça a tua parte, divulgue e compartilhe. Vamos ajudar os nossos irmãos para que eles possam abrir o entendimento e entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é esta. Não é esta. De tirar e dar, de sustentar esses cães gulosos, esses exploradores da fé das pessoas, que só pensam em dinheiro, que buscam tão somente as coisas materiais. Quando o apóstolo da graça diz, buscai as coisas do alto, não as da terra. Porque aqueles que andam e vivem por fé, tomam posse, como Paulo disse, tudo posso nele que me fortalece. Ele me supre de todas as minhas necessidades. Já que eles não suprem, o Senhor supre as nossas necessidades. Você, ao invés de entregar nas mãos dele, faça você mesmo isto. Socorre os necessitados. Faça isso. Essa é a verdadeira obra de Deus. Você não precisa da instituição como intermediário. Você não precisa de homem algum como intermediário para que você possa socorrer os que precisam. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.